Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Pode acender as luzes, por favor. Você pode se sentar na presença do Espírito Santo neste lugar. Tenho certeza que Ele se alegra com o seu coração aí quebrantado na sua presença. Não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor. Essa presença nos constrange, essa presença nos faz ver quanto esse Deus é maravilhoso e poderoso. Quero dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco hoje, aqueles que estão pela primeira vez, sejam muito bem-vindos nesta igreja. Eu creio que o Senhor também está muito feliz com a sua presença aqui, amém? Amém. Se você estiver com a sua Bíblia aí, a sua palavra, pode ser aquela no seu celular, como também pode ser a sua Bíblia no papel, aquela que você sente mais à vontade. Abra lá em Mateus no capítulo 5. E aí nós temos neste texto da palavra, as bem-aventuranças. O tema da mensagem de hoje que eu quero trazer para a igreja tem por título Igreja, Sal e Luz. Nós vamos ver aí nesse texto algumas coisas. Esse texto da palavra de Deus, ele foi proferido por Jesus e tem como título o Sermão do Monte, Ele é o sermão que Jesus passou naquele lugar. E o texto que eu quero compartilhar contigo começa no versículo 13. Se você está no capítulo 5, corre lá para o versículo 13, e diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E Jesus continua dizendo: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto proferido por Jesus, ele faz parte de uma pregação de Jesus, Jesus reuniu uma turma ali, os seus seguidores, os seus discípulos, e ele estava ali numa multidão de pessoas, e ele então falou para a sua igreja que estava lá com ele, mas falou para a igreja através dos séculos, e essa mesma mensagem chega para nós hoje, amém? Está chegando na sua vida esta mensagem, Foi gravada, não com os recursos que nós temos hoje, Com filmadoras, com transmissões pela internet, Com MP3 online, essas coisas todas. Não, foi gravada no coração daquelas pessoas e depois escrita no papel. E isso chegou até nós aqui hoje, Como isso é maravilhoso, os planos de Deus para as nossas vidas. E um pouco antes desse texto, ali iniciando no capítulo 5, nós vemos as bem-aventuranças. Nós vemos aqui Jesus proferindo algumas coisas, ele fala bem-aventurados. E ele vai falando das pessoas, das qualidades das pessoas que são bem-aventurados. Bem-aventurados, se você não sabe, significa mais do que feliz. É uma felicidade além do normal, além do natural, é mais do que feliz. Jesus estava falando então sobre uma felicidade verdadeira, não sobre qualquer tipo de felicidade. Jesus falava ali sobre uma felicidade verdadeira, e ele deixa bem claro que a felicidade, ela não é um lugar onde você possa ir, que você diz, agora eu encontrei a felicidade porque eu estou nesse lugar. Mas a felicidade, ela é uma maneira de caminhar, é um jeito de você caminhar. A felicidade não está nas coisas que nós vemos, mas sim está nas atitudes do nosso coração.
De repente você encontra a felicidade, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades, você consegue ter uma vida feliz. E nós vemos aí nesse texto que de um instante para outro Jesus muda o assunto, ele sai de um assunto falando das bem-aventuranças, ele muda a direção da sua conversa e ele começa a falar como deve ser a vida cristã. Ele começa a falar como que deve ser as atitudes de um cristão, mostrando então que nós devemos sair de uma atitude de religiosidade, que era o que grande parte daquelas pessoas na época viviam, atitudes de religiosidade, e as pessoas estavam acostumadas, e Jesus aponta para um relacionamento com Deus, como nós devemos nos relacionar com Deus e com as pessoas para fazer a sua vontade. E nós lemos então esse texto logo após o versículo 12, quando terminam as bem-aventuranças. Jesus ele deixa de pronunciar bênçãos para transmitir então responsabilidades para nós como cristãos, e é isso que nós vamos mergulhar nessa noite, né? Nós somos igreja do Senhor Jesus, amém? Igrejas são cristãos. A igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo, amém? E quando eu falo isso, eu falo que nós cristãos, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos chamados para testemunhar ao mundo aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, o alto preço que Ele pagou para que nós pudéssemos ser livres do pecado. E o cristão, ele só é relevante no mundo, ele só é relevante diante da sociedade quando ele não é parecido com o mundo. Ele só é relevante quando ele é diferente do mundo. Quando um cristão ele se assemelha ao mundo, ele perde o seu respeito e perde a credibilidade que ele tem como cristão. Existe outra coisa também que cerca os cristãos nesse mundo, que é o tal do conformismo. Quando o cristão ele anda conformado com o mundo, também é um desastre total. Quando nós começamos a ouvir frases de cristão dizendo hoje em dia isso é normal. Já ouviu essa frase? Hoje em dia isso é normal, essas coisas aí são normais nos dias de hoje. Pode ser até comuns, mas normais nunca vão ser. Quando nós começamos a tratar as coisas que não são normais, que Deus diz que é pecado, que Deus diz que não faz sentido como coisas normais, quando nós começamos a aceitar as coisas erradas como normais, começamos a aceitar pecado como normal, e aí corremos o risco de, como cristãos, começar a imitar o mundo, imitar os seus comportamentos e talvez até invejar o mundo, querer amizade com o mundo. E aí então, como cristão, já começa a fazer parte do mundo, já começou a tomar a forma do mundo. A pastora Marlene pregou a respeito disso nos últimos 3 cultos, que nós não devemos tomar a forma do mundo, Romanos 12. Falamos a respeito dessas questões. A palavra de Deus em Tiago 4,4 fala assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se o quê? Inimigo de Deus. Aprofundando um pouco mais, 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, o que? Não está nele. Pois tudo o que há no mundo, aí começa a citar o que há no mundo: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós cristãos que formamos a igreja tentamos imitar o mundo para atraí-lo, existe algo que está acontecendo por aí que é bem parecido com isso. Cristãos imitando o mundo para atrair o mundo, na verdade se assemelhando
e perdendo a capacidade transformadora do Evangelho. Porque as boas novas não são as velhas novas, não são as coisas que estão acontecendo por aí. As boas novas são o poder de Deus para transformar a vida daquele que se arrepende. E a transformação de Deus, ela é total, ela não é parecida com o mundo. Mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo cristãos sendo inseridos nesse mundo e sendo perseguido, nós somos chamados para servir esse mundo que nos persegue. O nosso chamado é servir. E quando nós nos isolamos e deixamos de cumprir esse chamado, nós deixamos de ser aquilo que Deus nos chamou para ser, sal da terra e luz do mundo. Amém? A igreja responde ao ódio e às mentiras do mundo com amor e verdade. É assim que nós respondemos. É assim que nós estamos sempre prontos a responder. E nesse texto de Mateus 5, Jesus usa duas metáforas. Ele usa dois exemplos interessantes para exemplificar, para descrever a influência dos cristãos no mundo. Como que deve ser a influência dos cristãos no mundo? A primeira delas é o sal, que trata da influência interna. E a segunda é a luz, que descreve uma influência externa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essas duas influências. O sal, ele influencia sem ser visto. Já a luz influencia ao irradiar-se. Nós vamos explicar mais sobre esse assunto. O sal, embora ele não possa ser visto, ele é sentido. Quando você come uma comida que ela tem o sabor do sal, você percebe a quantidade de sal que tem ali. Ou se está faltando, ou se está no ponto, ou se tem muito sal. Mas a luz, talvez, a luz é algo que não pode ficar escondido, porque quando acende uma luz, ela é vista. Não é verdade? A luz, então, ela tem o poder de revelar as coisas. Ela traz à vista de todos aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. A luz mostra a verdade. E a verdade, ela pode ser boa ou ruim, mas a luz, ela revela a verdade. Nós vamos ver alguns princípios para a gente compreender mais profundamente esse texto da palavra de Deus. E o primeiro que eu quero discorrer é o primeiro ponto, que é a igreja é o sal da terra. A igreja é o sal da terra. No versículo 13 diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Assim como o sal, nós cristãos, como sendo sal da terra, possuímos várias funções muito importantes. E nós vamos olhar as funções do sal natural, e nós vamos ver nós como cristãos, como sal espiritual. Em primeiro lugar, o sal é antisséptico e inibe a decomposição. Nós somos o sal da terra, amém? É o que diz o texto, vocês são o sal da terra. No tempo que Jesus estava ali proferindo esse texto, falando e pregando aquelas multidões, aquelas pessoas sabiam muito bem para que servia o sal. Hoje nós usamos o sal no dia a dia, onde? Na cozinha, não é mesmo? Para salgar os nossos alimentos. Mas na época não existia refrigeração, não existia geladeira, não existia freezer. Então, se eles queriam guardar um tipo de alimento, carne por exemplo, eles precisavam fazer a tal da carne de sol. Eles faziam a carne de sol, eles conservavam muitos alimentos através do sal. Então o sal, ele é antisséptico e ele inibe a decomposição. Era a única maneira de preservar os alimentos naquela época, principalmente a carne. Lúcio Plutarco, ele é um historiador grego do primeiro século, e disse que a carne é um corpo morto. Se abandonada a si mesma, logo perde o seu frescor. Mas o sal preserva e impede a sua corrupção. O sal é como uma nova alma enxertada no corpo morto. Ele preserva. Ainda hoje, a gente vê, a carne de sol, charque, também o bacalhau, para aqueles, que gostam da culinária portuguesa, é uma carne também do peixe que tem grande valor comercial, conservada com sal. O sal preserva e ele dá sabor.
E a igreja, a presença da igreja no mundo, ela refreia o mal. A igreja tem esse papel antisséptico no mundo. A igreja, a sua influência impede que o mundo se deteriore. A sua influência impede que o mundo apodreça na sua crescente corrupção. Se nós olharmos na história da humanidade, se não fosse realmente a igreja com princípios morais refrear a sociedade, onde nós estaríamos hoje? O ser humano, se ele não tem princípios morais para seguir, ele se corrompe, não tem limites nas barbáries que os homens sem Deus fazem. E se você ligar a televisão e colocar no noticiário, você vai ver as coisas que acontecem quando um homem sem Deus está agindo aqui nessa terra. Imagine todas as pessoas aqui nessa terra assim, sem uma influência da igreja. Como seria o mundo que nós vivemos? Mounce, ele disse o seguinte: a conduta correta dos crentes impede que a sociedade fique rançosa completamente. Nós impedimos o ranço aí da sociedade. E você, como tem sido a sua conduta como cristão diante do mundo? Como tem sido a sua conduta como sal da terra? Você tem sido o sal da terra ou a mosca da sopa? Quem você tem sido? É uma pergunta que você vai responder para você mesmo. Você vai analisar a sua vida. Sproul, ele é enfático quando ele diz: uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. É tarefa da igreja. É tarefa da igreja. Será que nós estamos cumprindo com essa tarefa como deveríamos cumprir? Tasker diz que os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou até mesmo inexistentes. Não somos chamados para ser o mel do mundo. Nós somos chamados para ser o sal da terra. Nós somos chamados para ser aqueles que vão conservar, aqueles que vão fazer com que a terra não se deteriore, com que o mundo não se deteriore. E o sal, para ele fazer a sua função, nesse sentido, ele precisa ser esfregado na carne. Ele precisa ser esfregado na carne, e quando isso acontece, ele arde. Por isso que quando as verdades de Deus muitas vezes são proferidas para a nossa vida, são esfregadas em nós, ela dói, ela arde, mas o seu resultado é preservador. Quando ele é esfregado, ele cumpre o seu propósito. É mal, não é doce, não é mel, é sal. É sal, dói às vezes. Já fez aquele cortezinho no dedo e pegou sal ali, arde, não arde? Às vezes quando eu vou espetar o churrasco, eu espeto meu dedo junto, e aí fica ardendo aquele negócio. Quando pega o sal, arde. E é assim que o sal deve ser, é assim que nós devemos ser na vida das pessoas do mundo. O sal não deve ser somente dentro da igreja. O sal precisa ser usado lá fora também. O sal precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado, para exercer o seu papel. A igreja não influencia o mundo se isolando dentro de um templo. Nós precisamos estar em contato com o mundo. Não é o templo da igreja, mas é a igreja que sou eu e você lá fora, influenciando o mundo aonde nós estivermos. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja no relacionamento com seus amigos. Você está ali para salgar, para ser uma influência, fazendo aquela diferença na vida das pessoas. Quando as pessoas vão buscar um conselho, é um conselho com sal. É um conselho segundo os padrões de Deus, que vão conservar aquela vida e não destruir. Às vezes vem alguém pedir, contar para você, abrir o seu coração, que está passando por um problema no casamento. É uma pessoa íntima sua, uma pessoa da família. E aí a primeira coisa que vem na sua cabeça, talvez, influenciada pelo mundo, é: separa. Você vai ser feliz. Mas aonde o sal da terra diz: perdoa, suporta. É sal. O sal arde,
Às vezes as verdades precisam ser ditas com amor, sim, mas não podemos deixar o sal no saleiro. Amém? A nossa influência é saneadora. Muitas pessoas, ao se tornarem crentes, se isolam dentro da igreja, se isolam das pessoas, se isolam daqueles que, como você, foi alcançado, que estavam lá fora. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos manda, ser sal fora do saleiro, porque o sal, quando está só dentro do saleiro, o saleiro é a igreja, ele se torna insípido, ele se torna sem razão, sem sentido. Porque aqui você está olhando para mim, amém? Eu estou sendo sal na sua vida, mas você não está sendo sal na vida de ninguém aqui dentro. Você está ouvindo. E o que acontece? Estudos mostram que um cristão recém-convertido, que não for posto em movimento, que não seja posto num trilho de crescimento intencional, que o prepare, que o treine para ser um discípulo verdadeiro de Jesus, para ser enviado ao mundo, em 3 anos, e alguns menos, se torna um crente de banco. Já ouviu crente de banco? Crente de banco, ele quer ser servido. Crente de banco, ele quer levantar a plaquinha para o pregador e dar a nota. A pregação de hoje foi boa. Fulano de tal prega muito bem, mas Beltrano, olha, precisa melhorar muito, viu? E aí começa a ser aquele cristão rançoso. Além de ele perder o sal, ele começa a apodrecer. Começa a se tornar aquele sal sem sabor. Ele perde a paixão pelas vidas. Ele perde a paixão, né, da vida como a dele, que foi alcançada por alguém. Com o tempo, pessoas assim, elas não se apresentam, não se inserem, não influenciam o mundo, não salgam mais, se tornam antissociais, se tornam anti-espirituais. Agentes secretos infiltrados no mundo, comportando-se como o mundo se comporta para não descobrirem que eu sou crente. Que se descobrirem, né, vai vir a perseguição. É um perigo. Stott, ele é muito oportuno quando ele escreve o seguinte no livro. Ele diz: o sal cristão não pode ficar aconchegado nas elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. O nosso papel é de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para impedir que ela apodreça. E quando a sociedade apodrece, preste atenção nisso, quando a sociedade apodrece, nós os cristãos temos a tendência de levantar as mãos para o céu, piedosamente horrorizados, reprovando o mundo não cristão. Mas não deveríamos antes reprovar a nós mesmos? Ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se. Ela não pode fazer nada por si. O ponto importante é: onde está o sal? Onde está o sal? Eu te pergunto, você tem sido sal no mundo? Você tem esfregado o sal na carne das pessoas à sua volta? Ou você tem sido como aquela mosca varejeira? A mosca aí de volta. Sabe, a mosca varejeira, ela sente o cheiro da carne, mas ela não se importa com a carne. Ela quer se alimentar dela, ela quer usufruir da carne fresca que está ali. Ela quer depositar os seus ovos ali, as suas larvas. Quem você tem sido lá no seu trabalho? Qual tem sido a sua influência lá? Talvez na escola que você estuda, aonde você vive, com as suas amizades. Você tem sido sal ou você tem sido mosca? Quem você tem sido? Nós somos o sal da terra. Amém? Nós somos o sal da terra. Em segundo lugar, o sal, ele é condimento e dá sabor. Uma comida insonsa é intragável. A comida sem sal é horrível. O sal tem papel de dar sabor aos alimentos. Ele torna o alimento apetitoso, torna o alimento agradável ao paladar. O mundo está cansado do seu próprio pecado. As pessoas aí fora estão cansadas porque o pecado cansa, o pecado adoece, o pecado escraviza. O pecado, por fim, ele torna a vida sem valor, torna a vida sem gosto, torna a vida sem sal.
O cristão, como sal na medida certa, ele reflete nele a glória de Deus. Ele revela às pessoas uma qualidade de vida excelente. Ele mostra ao mundo como a sua vida é maravilhosa, é deleitosa. Ele demonstra ao mundo que só na presença de Deus, só com Jesus, é que você tem uma plenitude de alegria na sua vida. Que você pode viver uma vida cheia de delícias perpetuamente. Mas da mesma maneira que a comida sem sal é intragável, a comida com excesso de sal também é insuportável. Tem os dois lados. O ideal é o equilíbrio. A igreja, ela não foi chamada para condenar o mundo, não é sal demais. Ela foi chamada para demonstrar o amor de Deus ao mundo. O amor de Deus. Jesus, ele diz para nós chamarmos as pessoas ao arrependimento, a uma fé salvadora. Qual tem sido o seu sabor? Você tem sido sem gosto ou salgado demais? Olhe para os seus resultados, olhe para as pessoas que você tem levado a Cristo. Olhe para as pessoas, o quanto você tem influenciado as pessoas. Como foi esse teu último ano? Aí você vai dizer assim: poxa, esse ano foi um ano esquisito. Foi um ano das pessoas ficarem trancadas dentro de casa. Foi um ano onde não pude evangelizar, onde não pude falar do amor de Deus para as pessoas, justamente onde as pessoas estavam mais precisando. As pessoas com medo, aprisionadas pelo medo da morte. Oportunidades para salgar surgiram neste ano. E o que nós fizemos? O que você fez? Em terceiro lugar, o sal provoca a sede. O sal tem capacidade de provocar a sede nas pessoas. Este mundo caído onde nós vivemos, as pessoas têm sede pelas coisas espirituais. As pessoas têm sede pelo céu. O sal jogado sobre as pessoas causa sede. Nós precisamos estar lá para encontrá-las, para trazê-las. O cristão que é sal provoca essa sede no mundo. Interesse pelas coisas de Deus. Interesse nas pessoas pelas coisas de Deus. Mesmo em meio a toda essa tribulação que nós vivemos nesse mundo, nós conseguimos transmitir a paz de Cristo. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que as pessoas olham para nós e veem: tem alguma coisa diferente em você. Eu não sei dizer o que é, mas você me inspira confiança. Eu olho para você e eu sei que eu posso fazer negócio com você. Eu não sei o que é, mas eu olho para você e vejo que tem algo diferente. É o sal. O sal faz as pessoas terem sede de Deus. A igreja, como sal, ela se insere, se infiltra, provoca nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. Sabe, sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um lugar insuportável de viver. As pessoas, elas estão correndo atrás de vocês, né? E dizendo talvez: como que você consegue viver do jeito que você vive no meio de todo esse caos? E a pessoa olha e diz: como que você tem? Como que você consegue essa paz? A pessoa está dizendo: joga esse sal em mim. E a hora de jogar sal está ali. E às vezes a vergonha nos prende de jogar o sal. E em quarto lugar, o sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade. A segunda parte do versículo 13 diz assim: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. A eficácia do sal é condicional. Ela precisa conservar a sua salinidade. O sal, quando ele não conserva a sua salinidade, ele não serve para nada. John Stott, ele afirma que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Entretanto, ele pode ser contaminado por impurezas, tornando-se então inútil e até mesmo perigoso. O sal que perdeu a sua propriedade de salgar não serve nem mesmo para adubo. A salinidade do cristão
é o seu caráter transformado. Quando nós temos o caráter transformado pela graça do Senhor Jesus, nós nos tornamos aqueles que influenciam o mundo, ao invés de sermos influenciados por Ele. Influenciamos o mundo. Sabe, quando nós somos influenciados pelo mundo, nós perdemos a nossa salinidade. Nós perdemos esse poder. Viramos sal estragado, e o sal estragado pode matar. Infelizmente tem muito sal estragado por aí. Infelizmente. Talvez você hoje, ouvindo essa mensagem, tenha olhado para si e disse: eu acho que eu estou meio estragado. Meu sal não está mais salgando tanto quanto já salgou no passado. Essa é a parte boa de quando a gente prega algo aqui nesse altar, na presença do Espírito Santo, porque Ele nos dá a capacidade de olhar para nós mesmos e ver onde nós estamos, e nos apontar um caminho de mudança, de transformação. Tinha mais um tanto de coisa para falar para vocês hoje. Nós vamos fazer como a pastora fez nas outras vezes. Nós vamos dividir essa mensagem em 2 partes. Nós vamos continuar na semana que vem, amém? A glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Quero chamar o louvor para estar vindo. Existe uma mensagem de Deus para nós. Você é o sal da terra, amém? Não existe nada que possa dizer ao contrário disso, porque nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E Jesus disse enfaticamente: vós sois o sal da terra. Nós temos um chamado para fazer a diferença como igreja de Cristo, mas sempre é uma escolha, amém? É sempre uma escolha. Você concorda comigo? Deus nos chama, mas nós podemos escolher. O que você tem escolhido fazer? Existem coisas da nossa vida que elas simplesmente vão acontecendo. Não sei se você percebeu, mas nós estamos no final de mais um ano. Deve ter percebido, né? Estamos em dezembro, as luzes de Natal já começam a aparecer, os enfeites. Nós estamos passando por um tempo diferente, mas final de ano é sempre tempo de reflexão, não é mesmo? É tempo de nós olharmos para trás e olhar como que a gente tem vivido. Eu quero convidar você nessa noite a olhar para a sua vida como sal da terra. Quem sabe tem passado mais um ano e os mesmos pecados que você cometia em 2019 cometeu em 2020. E você pensou: não, esse ano eu vou lidar com isso, mas não conseguiu lidar. Pode apagar as luzes, por favor. Quero te lembrar uma coisa: nós não somos mais escravos do pecado, amém? Não somos mais. Sabe, Jesus, Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Jesus, Ele já nos pôs o que? Em liberdade. Qual a posição que nós estamos hoje em Cristo? Sabe, Adão e Eva lá no jardim do Éden, eles não tinham pecado. Eles não eram dominados pelo pecado. E assim como Adão e Eva lá no jardim do Éden não eram dominados pelo pecado, nós estamos assim hoje, libertos do pecado. E quem pagou esse alto preço foi Jesus Cristo. Foi o nosso Messias, o Filho do Deus vivo. E através dele o pecado não nos domina. Nós somos nova criatura. Nós podemos agora o que? Escolher o que fazer. Existe uma coisa que ainda está conosco, o livre-arbítrio. Ainda nós podemos escolher o que fazer, amém?
Nós podemos, assim como Adão e Eva fizeram, acreditar nas mentiras do diabo e cair nas suas armadilhas, que muitas vezes o diabo vem com suas mentiras e diz: você não é sal, olhe para a sua vida, o que você tem feito, como você tem vivido, você não é sal. Você é sal estragado, seu saleiro está quebrado, você não pode mais nada. Ou você pode acreditar naquilo que Deus diz que você é. E Ele diz: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. O que você tem escolhido fazer? O que você tem escolhido acreditar? Em qual mensagem você tem crido? E aqui é o desafio. O desafio para todo cristão é viver uma vida transparente. É uma decisão que só você pode tomar. Mas talvez você tenha lidado com situações que têm estragado o seu sal, e você se sente indigno, você se sente aquela pessoa que não pode. O desafio é você falar com seu líder, com seu discipulador, com seu pastor, abrir o seu coração e dizer: eu não tenho conseguido sozinho, eu tenho lutado e eu tenho perdido, eu tenho lutado de novo e isso vem se arrastando. E cada vez que eu chego lá na igreja, que é noite de ceia, eu me sinto envergonhado de participar da ceia, eu me sinto envergonhado de entrar na presença de Deus. Eu não consigo orar, eu não consigo conversar com o meu Pai. Vós sois sal da terra. Hoje é noite de ceia, é noite de reflexão, é noite de mudança, é noite de arrependimento, é noite de perdão, amém? Mas só você pode escolher que caminho você vai trilhar. Sabe, não sou eu como pastor, não é o seu líder de PG, não é o seu discipulador, não é ele, é você. Nós podemos apontar o caminho, nós podemos orar contigo, nós podemos perseverar, jejuar, mas quem vai escolher é você, porque um caminho é posto diante de nós, e nós podemos escolher ser aquilo que Deus já diz que nós somos, ou aceitar as mentiras que dizem que nós somos derrotados, que nós não podemos nada. Eu quero convidar você a cantar essa canção como uma verdade, como uma oração de resposta a Deus. Você que foi tocado por essa mensagem, eu sei que Deus tem falado contigo, tem falado ao seu coração, faça dessa canção a sua oração. Eu quero convidar você a ficar de pé se você quiser, se você puder, mas você pode ficar da maneira que você se sentir melhor, não se preocupe com isso, mas cante essa canção como uma oração nessa noite, amém? Livre enfim.
Glórias a Ti, Jesus. Eu oro a Ti, Senhor, e peço que essa verdade seja aplicada no coração dos Seus filhos. Oh Deus, quem o Senhor libertou está livre, está perdoado. Oh Senhor, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós escolhemos a Tua verdade. Obrigado, Deus. No nome santo de Jesus, eu Te agradeço, Pai. E como eu já disse